Então foi uma atuação muito fraca, muito abaixo mesmo, muito abaixo mesmo. Tem outra coisa que eu quero falar daqui a pouco, é sobre a torcida. Sabe? A torcida do Flamengo no Maracanã. É outro assunto que eu quero abordar, coisa que eu tenho observado. Aliás, eu quero sempre elogiar o Urubuzada, a Nação 12, a Flamanguaça, que tem segurado a arquibancada do Maracanã enquanto a raça e a jovem estão punidas. E a raça jovem... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aqui, né? Falando sobre esse jogo do Flamengo. O Flamengo vence o Táchira por 1-0, avança de fase. E eu tô trazendo aqui uma reação aqui do Mauro César, um questionamento que ele trouxe aí, né? Na live dele, falando sobre a partida do Flamengo. Uma partida que, na opinião dele, faltou sangue nos olhos dos jogadores, né? Para esse confronto. E também um questionamento muito válido, na minha opinião, sobre a torcida organizada do Flamengo dentro do Maracanã, principalmente no jogo de quarta-feira, né? Então foi um questionamento, acho que muito válido, que, querendo ou não, me abrir os olhos, que pode também fazer o seu cérebro explodir, né? Para deixar mais atento nessas situações, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. Sem mais enrolação, deixe seu like e é nóis aí na sua. Contra a equipe do Deportivo Táchira, uma atuação muito fraca, né? Como eu já até registrei nas redes sociais, gravei um pequeno vídeo também chamando para a live e dando um pouquinho da minha opinião. E realmente foi um negócio um tanto quanto preocupante e assustador, né? Esse comportamento do time do Flamengo nessa partida contra o Deportivo Táchira, depois de uma vitória tão boa, né, sobre a equipe do Palmeiras. O time foi estratégico, jogou bem com muitos desfalques, né? E ontem realmente foi um negócio que não deu para entender o porquê desse comportamento do Flamengo num jogo de tamanha importância, que valia uma classificação, e por que o time foi um time tão moroso, um time sem aquela energia, sem, sabe, aquele sangue nos olhos que seria necessário num jogo assim. E isso, gente, além da questão tática, existem outros aspectos que são importantes também no contexto de um jogo como esse, que o pessoal fala muito, tática e tudo, sistema de jogo, a opção do técnico, a característica, mas existe também uma questão chamada determinação, vontade, pressionar, finalizar, encurralar o adversário. O Flamengo fez isso contra a LDU. Eu entendo que não consegue fazer sempre por conta do desgaste físico provocado pela sequência de jogos. Domingo foi um jogo muito disputado, muito difícil, contra o valioso, o Flamengo venceu. Só que não basta, gente. Não basta. É preciso tirar algo mais. Essa semana é uma semana de 3 jogos que o jogador tem que buscar algo mais. Tem um cara aqui chamado CLT. Na realidade, o que aconteceu ontem foi um negócio muito, eu diria que estranho até, né? Estranho porque não tem cabimento. Depois do que o Flamengo jogar domingo daquela maneira que jogou, ontem nós vimos o quê? Vimos um time lento, trocando passes, demorando a finalizar, agindo como se pudesse vencer a qualquer momento. E faltava o quê? Faltava um pouco de sangue nos olhos, um pouco de uma maior determinação, pressionar o adversário, tentar o gol de média distância com tiros de fora da área. Ou seja, ter uma outra postura, né? Tentar resolver no primeiro tempo. E não deixar que vá para uma agonia, que foi uma tremenda agonia, o que aconteceu no decorrer do jogo. A torcida do Flamengo ficou ali com o coração na boca, ali, pelo amor de Deus. Né? 20 minutos, 20 e poucos minutos fez o gol. E aí toma quase um gol de empate no fim. Houve, de fato, uma postura que foi inadequada. A gente entende a dificuldade, o desgaste técnico, mas o que explica, por exemplo, no primeiro tempo, um chute do Alan, de fora da área, foi a jogada mais perigosa. Né? Teve outra jogada também no primeiro tempo, com o Pedro por Luiz Araújo, que não conseguiu concluir, mas um chute de média distância. No segundo tempo, um chute do Luiz Araújo, também de média distância, dentro da área, obrigou o goleiro da equipe venezuelana do Táchira a fazer uma defesa com certo grau de dificuldade. Fora isso, foi o Flamengo que criou muito pouco. O Gerson cabeceou a bola cara a cara com o goleiro, cabeceia na direção do goleiro, não consegue tirar a bola, cabeceou livre, sozinho, não consegue tirar a bola do goleiro, dificultar a defesa do goleiro, ficou em cima dele. O Arrascaeta pegou uma bola no primeiro tempo, no segundo tempo, dentro da área, ao invés de tentar bater com força, colocado, tenta aquele toquinho de sinuca, não é toda hora que vai tentar aquilo, tentou contra a equipe do Central Córdoba lá na Argentina, e perdeu uma ótima chance, e novamente aconteceu isso no jogo de ontem. Isso não é razoável, isso não é aceitável, isso não é um negócio tolerável, sabe? O jogo é muito sério, muita coisa é em jogo, né? E não, o Flamengo faz um jogo ali, sabe? Faz 1-0, realmente foi um negócio que não dá para entender. O Felipe Luiz, evidentemente, minimiza, porque ele não vai ficar
criticando os jogadores do time dele. Até isso eu entendo. Mas tudo que ele fala, se for para consumo externo, pode ser. Se for para consumo interno, não dá, cara. Isso aí para dentro, não dá. Dentro tem que se discutir aberta e claramente todas as dificuldades que o time enfrentou, por quê? Porque que não criou facilidades num jogo em que era para tentar criar facilidades, e não para conviver com tantas dificuldades. Então foi uma atuação muito fraca, muito abaixo mesmo, muito abaixo mesmo. Tem outra coisa que eu quero falar daqui a pouco, é sobre a torcida. Sabe? A torcida do Flamengo no Maracanã. É outro assunto que eu quero abordar. Eu queria falar da torcida. Vamos falar da torcida. E eu quero também que vocês comentem sobre isso. Uma coisa que eu tenho observado, aliás, eu quero sempre elogiar o Urubuzada, a Nação 12, a Flamanguaça, que tem segurado a arquibancada do Maracanã enquanto a raça e a jovem estão punidas. E a raça e a jovem estão punidas também por conta de problemas que a raça e a jovem procuraram. Né? Eu não concordo com a punição ao CNPJ, sempre digo isso, acho que torcida organizada, quando alguém cria um problema, que tem que ser punido o elemento, a pessoa, e não a instituição, porque não resolve o problema. Elas ficam ali no meio de uma clandestinidade, não deixam de existir, e as pessoas que querem arrumar problema, elas vão ter mais possibilidade, porque já que a torcida não existe, você já perdeu tudo mesmo, não pode assistir o jogo, ir com a camisa, nem nada, então os caras que estão a fim de aprontar, vão aprontar mais confusão. Então acho que isso não resolve nada, o que a minha experiência no assunto não é pequena, tá? Modéstia à parte, diz é que isso não resolve, né? Então, eu sou contra esse tipo de punição, exceto, sei lá, quando uma torcida comete um negócio que ultrapassa todos os limites do aceitável, algo extremamente criminoso e coletivamente, não um pequeno grupo, um grupo que participa de uma coisa ou outra. Mas, enfim, e essas torcidas, as três torcidas, especialmente a Flamanguaça, que ficam ali mais para o lado um pouco da outra bandeirinha de escanteio, a Nação 12 e a Urubuzada, é que tem que segurar a arquibancada do Maracanã, na ausência da raça, que geralmente puxava muito o grito, e a jovem, que é uma torcida histórica e muito importante, também muito numerosa, ali atrás do gol. Mas o que está acontecendo? Ontem eu estava observando, durante a transmissão do jogo, o Flamengo demorou a fazer 1-0. Aí o Flamengo faz 1-0, 1-0 não basta. A torcida, minha visão, tá? Não me leve a mal, colegas aí que pensam diferente, o pessoal da bancada que pensa diferente, mas eu quero colocar até isso aqui em debate. Eu penso assim, você precisa ganhar esse jogo por mais de um gol, para ter tranquilidade. 1-0 não é o suficiente. Faz um, aproveita para pressionar e tentar meter mais outro. A arquibancada ajuda muito, cara. Se a arquibancada entender o jogo, ela vai ajudar muito. Como? O Flamengo fez 1-0, o grito, na minha opinião, é o grito de Mengo. Mengo, pressionando. Por que isso? Porque, primeiro, o grito de Mengo todo mundo sabe, obviamente. Uma música longa, nem todo mundo conhece a letra, né? Então isso já torna mais difícil. O ritmo, muitas vezes, é um ritmo mais lento. Bem, por mais que eu goste das torcidas argentinas, seja também torcedor do Racing, eu acho que, mesmo na Argentina, as músicas de exaltação do clube, elas entram em determinado momento. Vou pegar um outro clube, que não o Racing, pegar o Boca, que é o time de maior torcida, da Argentina. Como se comporta a torcida do Boca no momento que o time na Bombonera precisa ganhar um jogo, tem que pressionar? Dá-lhe boa, o tempo todo. As músicas, elas vão entrar no outro momento. E ontem, depois que o Flamengo faz o gol, passou um tempinho, estavam cantando aquela versão de Brasil, Decime Como Sente, aquela música que os argentinos cantavam na Copa de 2014, que tem várias versões pelo mundo. É uma música mais lenta, que tem um outro discurso, vou te apoiar até o final, tal, mas não é vibrante, não tem energia, certo? Vou fazer uma comparação com o cinema. Você tem um filme de ação, uma cena de ação. A música é uma música rápida, é uma música dinâmica. Quem faz a trilha do filme já compõe algo que tenha energia. Num estádio de futebol é algo parecido. A música que vem da arquibancada tem que ser uma música de apoio, de grito de guerra, e não de exaltação no momento que você tem que pressionar mais, para fazer mais gols. Você faz 2, 3-0, aí cabe. Cantar samba no final, da Beth Carvalho lá, que a Beth Carvalho popularizou, né? A música cantada pela torcida do Flamengo na arquibancada, mas a música de quem mesmo? Meu Deus, agora deu branco. Jorge Aragão, meu Deus do céu. É um dos compositores, é o Jorge Aragão. Esqueci o nome do Jorge Aragão, que loucura. Mas, que é rubro-negro, né? Mas a música foi popularizada pela botafoguense Beth Carvalho. Então, a música que é de festejar. Vão festejar o nome da música. Então, é aquela coisa do final do jogo, o time está ganhando, a partida está resolvida. Então, há momentos no jogo. E o que eu acho é que não dá para, uma hora daquela, ficar cantando música de eu vou te apoiar até o final. Não é. Eu acho que ali é Mengo, vá para cima dele, Mengo. É uma música, um grito de guerra.
Eu acho que aí é uma hora do grito de guerra, para continuar em cima e tal. E aí a torcida começa a cantar uma música que eu acho que é fora do contexto do jogo. Entenderam? Do jogo. É o meu entendimento. E isso é uma crítica construtiva, tá? É uma crítica absolutamente construtiva. Nada contra essas torcidas organizadas, pelo contrário, as elogio por segurar a arquibancada na ausência de duas torcidas importantíssimas, como a torcida jovem e a raça rubro-negra. Mas é preciso entender o que está acontecendo, a necessidade da equipe. O jogo, uma coisa que me chamou a atenção ao final do jogo, que a transmissão mostrou, o Luiz Araújo se atirou no gramado. O Luiz Araújo até entendo. De novo deu uma assistência, né? Como esse garoto é decisivo, cara. Esse é um jogador decisivo. O Flamengo precisa de mais jogadores que tenham essa característica. Meia, ponta, não importa. O cara que faz gol dá assistência, porra. Ah, não é? De novo. Agora, o Alacian perdeu duas bolas, em dois momentos perdeu a posse de bola, em jogadas que quase resultaram no gol do Deportivo Tátil. No final do jogo você tirou no gramado. Tá cansado do quê, garoto? Acabou de entrar. Sabe, esse menino tem talento, mas tem mais que ontem estava desconcentrado do jogo. Tem que conversar. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo venceu aí o Táchira por 1-0 aí. A atuação deixou muito a desejar, né? Nas 6 partidas do Flamengo aí na Libertadores deixou a desejar. Até agora o Flamengo não entrou na competição, né? Sendo o postulante ao título, como acho que todo mundo diz, ou que principalmente o elenco do Flamengo demonstra ser, né? Um dos principais candidatos ao título, né? Porém, durante a nossa reação aí, né, o Mauro ele tocou em alguns pontos importantes aí, né? Acho que o primeiro ponto que eu cheguei a falar no início do vídeo foi a falta de concentração, podemos dizer assim, concentração, sangue nos olhos dos jogadores do Flamengo durante o jogo, né? Acho que sim, não só os torcedores, mas possivelmente os jogadores também já pensavam que já era um jogo ganho. E até o jornalista da Globo, né, durante a transmissão do jogo, falou que o Táchira nessa Libertadores, mesmo perdendo os 5 jogos, né, até o momento, antes do jogo começar, teoricamente, o Táchira, no máximo, ele tinha levado 2 gols. O máximo de diferença era 2 gols, né? Nunca tinha levado 3 gols em uma partida, né? Então, sim, isso demonstrou muito válido que o Flamengo sofreu para marcar um gol, né? E o Flamengo, sim, acho que depois do gol do Léo Pereira, né, com um excelente cruzamento do Luiz Araújo, que é um cara muito decisivo e tá sendo provado, é muito decisivo, raçudo, corre, é sempre o último a cansar e quando o jogo acaba ele tá esgotado. E uma coisa que acontece muito na Europa e aqui não acontece tanto no Brasil aqui, é que quando um time tá precisando de mais ou menos ali 2 gols, 3 gols de diferença, geralmente na Europa, o que acontece? Na Europa precisa de 2 gols. Fez 1-0, vai lá, faz o gol, pega a bola, bota embaixo do braço e vai pro meio de campo, né? Pra logo iniciar o jogo. Aqui no Brasil não. Fez 1-0, vai comemorar com a torcida, com o técnico, com os jogadores, para depois iniciar o jogo, né? Acho que é um ponto que eu já venho tocando aqui no canal, né? Falta essa, talvez, essa situação de cultura também do país, ou situação do técnico também, dos próprios jogadores, é que, o Flamengo tá precisando de 2 gols, fez gol, não precisa ver lá comemorar com a torcida, fez o gol, botava a bola de braço, botava no meio de campo para iniciar logo o jogo e tentar o segundo gol. O Flamengo não tentou, teoricamente, o segundo gol, né? Ficou ali esperando o jogo acabar, ali segurando 1-0, às vezes tentava, o chute do Luiz Araújo, cabeçada do Gerson ali, entendeu? Então é aquilo. O Flamengo sim poderia, a cabeçada do Gerson foi antes do abrir o placar, né? Então o Flamengo poderia prestar atenção mais nesse quesito aí, né? E sobre a situação que o Mauro César questionou aí, né? Obviamente ele tem, não vou dizer cunhão, mas tem muita experiência em situação de torcida organizada, né? O que o cara tem de experiência com isso é brincadeira, né? Muitos anos aí acompanhando já torcida em estádio de futebol, né? Estádio de futebol, principalmente Flamengo, então o cara sabe o que tá falando, né? Então é aquilo. Eu acho que sim. Eu vi até um comentário aí na live dele, que as torcidas organizadas teriam que se unir. E às vezes sim,
tem situações, tem jogos que a torcida organizada vão se unir para cantar uma música só, entrar em sintonia. E vai ter outras vezes que vão brigar um contra o outro, o ego vai falar mais alto, e isso acho que acaba fazendo parte. Não deveria fazer, né? Porque eles estão em um único propósito, que é ajudar o Flamengo dentro de campo, né? Mas quando se fala de ego, é complicado, né? Mas é isso aí, nós estamos juntos, e é nóis.